Olá pessoal, como estão todos? Eu espero que estejam muito bem, aqui também cada dia melhor. Bem-vindos ao canal Fernanda Restauradora. Hoje eu quero contar para vocês duas histórias, dois relatos de espírito revoltado. Vocês vão achar muito interessante e vão concordar comigo que a partir do momento que a gente desencarna, nós não viramos santo, né, pessoal? Então, a consciência que a gente tem no aqui e agora, nós vamos levar para o outro lado. Então, olha como é importante, é de extrema importância absorvermos o máximo de compreensão, de lucidez, de ensinamentos sobre a vida e sobre nós mesmos, né? Termos aquela liberdade consciencial de nos bastarmos e a compreensão do todo, respeito pelo entorno e pelas pessoas em geral. Vamos ao relato, só que antes quero agradecer a todos os novos inscritos e a você que já vai deixando o like logo no começo. Muito obrigada pela participação e por contribuir com o canal. Então, o relato é o seguinte. O primeiro relato é sobre uma família onde a mãe, né, a avó no caso, né, ela morava com o filho e a nora. Aconteceu na época antiga, né, numa época de 1968, mais ou menos assim. Naquela época não tinha tanto comércio de roupas e ela trabalhava com costura. Então a avó fazia, cerzia, né, como se fala assim, quando tinham rasgos nas roupas da família, das pessoas ali da família, ela logo ia fazendo ali a costura, a reconstrução daquela peça de forma tão perfeita que mal se percebia que aquela camisa ou aquela roupa tinha passado por rasgo ou problemas desse tipo. Então ela tinha um trabalho muito lindo de costura e era uma pessoa que prezava, né, com todo amor, ela prezava pelos cuidados ali com a família. Olha que bonito. Só que em um determinado dia, né, o filho dela chegou e não sei se ele havia bebido, ele estava alterado e pegou uma das camisas que a mãe tinha costurado com tanto carinho e esbravejou, rasgou, né, a camisa, estourou o botão, tudo, falou, e chegou para ela e falou: olha, não quero que você costure mais as minhas camisas, que você remende, não remende mais as minhas camisas, porque eu quero camisa nova, eu não quero nada velho, né? E naquele tempo não tinha esse costume como hoje, né, de ir no shopping center, de comprar, né? Acontece qualquer problema com a nossa roupa, a gente vai lá e compra outra na maior facilidade. Antigamente as coisas eram mais difíceis. Criança, né, quando usava roupinha, muitas vezes passava para o irmão mais novo, quando perdia a roupa, não servia mais, passava para o irmãozinho mais novo e tudo mais. E aí essa senhora, muito magoada, muito triste mesmo, ficou chocada que o filho rasgou a roupa que ela fez com tanto carinho, que ela, né, costurou e remendou ali com tanto carinho, demorou, né, trabalho manual, demora. E ela ficou muito triste mesmo, magoada. Ela já vinha sofrendo de problemas de saúde e acabou por falecer, né? Ela faleceu, essa senhora, e o relato que eu obtive dessa família é que depois de uns 7 dias, mais ou menos, as coisas nessa casa, nessa família, começaram a acontecer de forma esquisita. Alguns acontecimentos esquisitos começaram a surgir. Começando por roupas que apareciam jogadas fora do lugar, as roupas estavam guardadas, de repente apareciam bagunçadas e apareciam estragadas, estavam cada vez aparecendo mais rasgadas, botões faltando e roupas que estavam boas. Então um fenômeno até paranormal, né, gente, acontecer esse tipo de coisa. E aí todos ficaram, né, muito começando a ligar, a fazer uma ligação com o fato do falecimento dessa senhora, que era a pessoa responsável por manter
toda a ordem, né, das roupas e tudo mais na casa. E aí a nora, com um coração já tendo quase que certeza que esses acontecimentos, né, essas roupas aparecendo tudo rasgada, tudo, sabe, com esgarçada, roupa esgarçada, e não tinha explicação esses acontecimentos. Ela caiu em si dentro da espiritualidade, ela pensou: tem alguma coisa acontecendo aqui em nível espiritual. E ela fez uma oração para essa sogra dela que já havia falecido, porque ela, com a espiritualidade, percebeu que possivelmente essa alma dessa senhora faleceu com uma espécie de mágoa muito grande por não ser reconhecida dentro daquilo que ela fazia de melhor. Olha a importância da gratidão, né, pessoal? Tão importante a gente agradecer as pessoas e tudo, no mínimo reconhecer o bom coração, a boa intenção. Todo mundo, né, gosta de ser reconhecido, todas as pessoas, né? Não que a gente precise do reconhecimento, mas é tão bonito ouvir, né, quando o outro reconhece aquilo que você está empenhado em fazer de melhor. Isso é essencial. E ela fez uma oração para essa senhora, para a sogra, pediu perdão, falou com o marido, falou: você também deve pedir perdão em oração para sua mãe, porque você agiu de uma forma muito errada, criticando o trabalho dela e sendo realmente muito grosseiro e estúpido, né, como ele agiu. E aí, depois dessa oração da nora, pedindo para que ela perdoasse eles e que todos eles reconheciam que ela agiu com bom coração, que ela era uma pessoa que ajudava e que fazia o melhor que podia, acabaram os fenômenos nessa casa. Acabaram, simplesmente acabaram. Então ficou muito claro que foi uma manifestação espiritual. Eu sei que depende da sua religião, você pode acreditar ou não, mas é um fato que aconteceu. E eu vou contar outro fato que mostra, né, relata pra gente, comprova que o espírito, nós somos espíritos, né, gente? Só que a gente está encarnado. Então, a partir do momento que não temos mais o corpo físico, nos tornamos espírito. E aí tem também um relato, uma história muito interessante, que era um fazendeiro, que ele era dono de muitos hectares de terra, inclusive de uma determinada faixa, um caminho, onde as pessoas cortavam, tinham tendência de passar pela fazenda dele para cortar caminho para ir para a cidade. E ele não gostava, ele era uma pessoa arrogante, muito possessivo, muito, assim, muito matéria. Ele era ruim, ele era uma pessoa de índole má, vivia com uma espingarda na varanda, porque se ele olhasse alguém passar por aquele caminho que era proibido, um caminho que as pessoas atravessavam nas terras dele, ele atirava. E às vezes acontecia até de matar, né, a pessoa. Então ele era esse tipo de pessoa, controlador, e ele era possessivo, muito materialista e com uma índole que não, né, era muito rígido. E não tinha ninguém que convencesse ele do contrário. Ele era assim, pronto, e acabou. Bom, um certo dia veio a falecer. Ele teve um infarto e faleceu. E aí até as pessoas da cidade começaram a comentar: puxa, agora podemos passar, podemos atravessar ali o caminho que facilitava, era bem menor o percurso do que dar a volta, né, para chegar na cidade. Então era só um trecho pequeno que as pessoas precisavam atravessar para poder ir até a cidade, né? Então acharam até bom que ele veio a falecer, porque ele era uma pessoa muito ruim, muito má, e agora eles poderiam ter essa liberdade. Acontece que as pessoas começaram a fazer esse caminho e começaram a ter fenômenos estranhos. O cavalo relinchava ali, se assustava do nada, saía desembestado. Algumas pessoas chegaram a relatar que tomavam tapa na cabeça, sabe, assim, sentiam energia ruim, sensações mal-estar, dor de cabeça, ânsia de vômito. E a porteira também
Eles abriam a porteira fechava, então tinham fenômenos paranormais ali depois que esse fazendeiro, que não gostava que passassem por aquele caminho, que as pessoas passassem, depois que ele faleceu, começaram a ter esses fenômenos. E na cidade ficou muito conhecido, né? Todo mundo começou a comentar, olha, nunca passe por aquele caminho, porque aquele caminho está mal assombrado. O fulano de tal, fazendeiro, ele assombra aquele lugar, ele não deixa ninguém passar. Como ele era quando ele era vivo, ele também não deixava. E depois de morto, olha que coisa, né, gente? Vocês podem até duvidar, mas isso é um fato que aconteceu. E as pessoas falavam, olha, não passa lá, porque todo mundo que passa relata alguma ocorrência desagradável. A neta está relatando o que aconteceu com o avô dela naquela época. E esse avô conta que ele resistiu. Ele falou, não, eu vou passar por lá e eu quero ver qual é o fazendeiro que vai me proibir de passar nesse caminho ou que vai me assombrar. E ele foi com toda, né, a força dele lá, e realmente quando ele chegou lá, ele sentiu uma tontura, um mal-estar, o cavalo já reagiu estranho, não queria continuar o caminho e tinha sim, de fato, a sensação de ter uma entidade naquele lugar, né? E ele sentindo tudo aquilo, inclusive ele tomou um tapa na cabeça, do nada, e aí ele se revoltou. O avô dessa menina conta que ele se revoltou nessa hora, ele saiu do cavalo e ele começou a falar pro nada, né? Entre aspas. Começou a falar, fulano de tal, falou o nome do dito cujo, do fazendeiro ruim, que nunca queria que ninguém passasse por aquele caminho. Ele praticamente doutrinou essa alma. Ele começou a falar, para com isso, para de prejudicar as pessoas, deixa a gente passar, eu quero passar, esse é um caminho que facilita a nossa vida, a nossa ida para a cidade, precisa aprender a ter compaixão, tenha compaixão, e falava o nome dele, Coronel Fulano, tenha compaixão de nós, tenha amor, você já morreu, você não está aqui, volta para o seu lugar, vai na direção, procura Deus. E começou a falar sem parar. O que aconteceu? Começou a aliviar as sensações físicas dele de mal-estar e ele seguiu o caminho, né? Porque ele ficou tão bravo, sentindo, né, aquela represária lá do espírito, apesar dele não ter visto o espírito, ele sentiu e recebeu, né, o tapa. E aí depois disso, nunca mais ninguém da cidade relatou que aconteceram fenômenos espirituais, fenômenos estranhos naquele local, né? Porque até então achavam que aquela estrada era mal assombrada, né? Por conta desse coronel. E olha que coisa, né, gente, que a gente pode concluir é que quando a pessoa morre, ela morre de um jeito, se ela morre apegada, se ela tinha aquela índole, ela continua com aquela índole, com aquele jeito de ser, se era arrogante, se era uma pessoa má, se era uma pessoa mesquinha, ou se era uma pessoa boa, generosa, ou seja, a pessoa continua igual, a pessoa não vira anjo, né, anjinho, e só porque morreu. Então olha que coisa, né, como essa pessoa tinha dificuldade na compaixão, na compreensão, né, dos outros, enfim, essa pessoa ficou enraizada, esse coronel ficou na matéria, e ele foi realmente fazer aquilo que ele estava acostumado antes, quando era vivo, né, a controlar as pessoas ali. Ele não queria, e esse senhor, na simplicidade dele, né, o avô da menina, na simplicidade dele, doutrinou o espírito. Olha que coisa. E eu tive também uma vez um relato parecido com esse, de uma família que mudou para uma casa. Essa casa já estava para alugar há muito tempo, isso também foi em 1950, e aí ouviam-se barulho à noite, e na frente era uma antiga venda, né? Chamava de venda, mercadinho, então costumavam se chamar de vendinha, né? Que vendia as coisas e tal, só que estava fechada a parte da frente, e há muito tempo que aquela casa não era alugada, e nos fundos era onde a família morava. Bom, e os fenômenos começavam a surgir, então tinha barulho de vidro quebrando onde era a venda, na parte da frente, vidros quebravam e coisas assim.
E eles começaram a concluir que a casa era mal assombrada. Só que a mulher tinha também muita espiritualidade e muita força, né? Muita fé em Deus. Era uma pessoa fervorosa, com muita fé em Deus e ligada nessas questões, ocorrências paranormais e espirituais. E uma noite, né, quando eles iam olhar que tinha barulho de vidro quebrando, na verdade não tinha vidro nenhum quebrando. Quando eles chegavam lá, nada estava quebrado, estava tudo no lugar. Mas voltavam a deitar e escutavam esses barulhos. Janelas amanheciam abertas, sendo que à noite eles fechavam, coisas apareciam, algumas coisas fora do lugar. Bom, numa determinada noite que houveram esses barulhos ali na parte da frente, a mãe foi lá, iluminando ali o local, não encontrou nada, mas falou com o espírito, teve a lucidez de falar com o espírito que estava ali, porque ela sentiu que tinha uma energia ali, e uma energia confusa, uma energia meio revoltada, e ela orou fortemente, né? Pediu, falou, olha, por favor, não nos atormente aqui, nós estamos nessa casa alugada, não sabemos a procedência, o que houve aqui, mas que exista o perdão dentro de você, que você possa sentir a luz de Deus, o acolhimento, enfim. A mulher, né, na simplicidade dela e na fé, doutrinou o espírito que estava ali, revoltado e atormentado, causando todos aqueles barulhos, fenômenos que a gente chama até, né, que deixam a casa mal assombrada, e ela acabou por doutrinar. Nunca mais tiveram barulhos naquela casa, naquela residência. E aí ela foi perguntar para uma vizinha, ela perguntou para a vizinha, olha, quem morou aqui? Você sabe, você mora faz tempo aqui? Sabe me relatar quem foram os moradores antigos dessa casa? E a vizinha contou que antigamente o dono dessa venda, né, desse mercadinho, ele tinha uma esposa, essa esposa traía ele, né, enfim, houve qualquer confusão ali que o amante dessa esposa invadiu ali o local e atirou nesse proprietário ali, né? Houve alguma discussão e algum tipo de coisa assim, e esse proprietário do local faleceu ali, assassinado. Então, olha, né, gente, como existem casos e casos, né? Eu posso ficar contando aqui horas para vocês. Tem casos e casos assim que relatam que o espírito, quando ele fica inconformado com tal situação, tal agressividade, ele fica enraizado naquele local, com aquela energia e emanando aquilo que ele está sentindo. Então precisa muitas vezes ser doutrinado. E por ele estar na matéria, muitas vezes, ligado ainda aos acontecimentos da matéria, ele não perdoa e fica confuso, fica muito difícil os espíritos da luz ajudarem ele a retornar para uma dimensão espiritual, porque o próprio espírito ali que foi assassinado, muitas vezes ele fica tão denso que ele nem escuta, ele nem enxerga os seres da luz para esse resgate. Alguns casos, pessoal, né? Não todos, mas sempre tem ajuda espiritual, sempre tem os socorristas, as almas que socorrem as pessoas, as almas que estão confusas e nessa falta de compreensão da transição vida e morte. Mas sempre teremos os socorristas. O que a gente precisa é de lucidez. Quando partimos da matéria para o mundo espiritual, quanto mais compreensão dessa transição e quanto mais natural interpretarmos isso, eu sei que às vezes a causa da morte gera uma incompreensão, como as mortes por assassinato, mas tudo tem uma razão de ser. Então manter sempre esse contato com a luz, essa leveza e nunca entrar na revolta, porque todas as vezes que o espírito está no plano astral, ele amplifica as energias dele na questão sensação. Então aqui na matéria, a nossa matéria é mais densa, então ela abafa um pouco, ela atrai da vida as coisas, a gente sabe lei de causa e efeito e tudo mais, mas em espírito a gente acaba atraindo rapidamente aquilo que a gente sente. Então se a energia fica baixa,
aí mais denso fica o espírito e difícil de ir para onde ele tem que ir. Então, bom, gente, é um assunto hiper longo, né? Mas eu gostaria que vocês entendessem que ninguém vira santo depois que morre e continua com a evolução a qual parou aqui, né? Dentro de tudo que captou da vida, todos os ensinamentos e tendo uma consciência maior, mas é sempre a partir daquilo que ela já carregava dentro dela como evolução, como compreensão da vida. Então, olha como é preciosa a encarnação aqui na Terra, para aprimorarmos o nosso conhecimento e a nossa estrutura, né? Nossa estrutura como almas, como ser divinos que somos, tá bom? Então, fica aqui mais 2 relatos super interessantes sobre espíritos. Se você tiver algum caso interessante, escreva para mim, vou deixar meu e-mail e aí eu posso estar contando aqui no canal, tá bom? Não esqueçam os likes, gente, muito obrigada por estarem sempre aqui acompanhando o canal e eu volto em outro vídeo bem legal aqui com vocês, tá bom? Até mais, tchau, tchau!